tudo bom? Eu voltei aqui, demorei um tempinho pra voltar. Porque eu tava com conjuntivite, peguei do Samuel. Então agora eu tô sarando. Até peço desculpas por não ter passado nada. Com essas olheiras enormes que me pertencem e que não me abandonam, tá? Mas é que foi indicação médica não passar nada. Eu ainda tô um pouco dolorida. Eu tô evitando coçar o olho, então eu abro assim ele de vez em quando. Não estranhe se eu fizer isso. É que esse olho foi mais afetado que esse, tá? Mas por que eu vim aqui assim mesmo desse jeito? Eu terminei de montar uma quantidade de personalizados. Não que eu não vá mostrar pra vocês depois do finalizado, que tem tudo certinho. Eu vou mostrar. Só que eu acho... Eu ainda não recheei, porque falta muito tempo, né? Mas eu queria eliminar um pouco, porque fica muito complicado. Então, tipo, meu plano é fazer kitzinhos de guloseima, né? E caixas com tamanhos parecidos, colocar coisas bem parecidas, tipo uma paçoquinha, um pirulito um pirulito de coração, um pirulito redondo, 4 ou 5 balas, um bombonzinho. Então, assim, tipo, o que tiver em algumas vão ter em outras iguais, e aquelas que são de tamanhos diferentes vão ter coisas diferentes. Então eu venho e falo, olha, essa eu fiz com esse mesmo recheio e mostro o recheio pra vocês, tá bom? Até agora totalizou 62 itens, incluindo a marmitinha que eu já mostrei pra vocês, né, no vídeo anterior, e incluindo os porta-bis também que eu já mostrei pra vocês em um vídeo anterior. Eu ainda não terminei todos, tá, gente? Eu não terminei todos, principalmente porque eu ainda não fui imprimir, então eu ainda não terminei, porque eu vou precisar ainda imprimir os nomes. E ainda eu tenho, eu acho que vão ser 18 porta-bis no total. E eu ainda não montei, tô com todos eles aqui, mas eu acabei montando outras coisas. Porque como ele é no fotográfico, eu preciso reservar em lugar escuro. E eu morro de medo de desbotar, tá? Então isso aqui, por exemplo, ela tava num envelope fechado. Eu tirei só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira caixinha que eu vou mostrar é aquela caixinha que ela era frufru. E eu fiz um círculo em volta, tá? Então, ela ficou assim. Opa, veio uma outra junto, não veio junto. Então, ela ficou assim, tá? Isso aqui desconsidera que esse aqui, ó, é um assim que eu fiz atrás. Tá até exagerado. Gente, deixa eu cortar um pedacinho. Vocês vão ver eu fazendo isso em alguns, tá? Então, ficou assim. Eu tenho dessa aqui, eu tenho 6, uma em cada cor. Então, eu tenho amarela, laranja, amarela compacto, laranja com a Lola, roxa com a L, azul com o Pocoyo, verde com a Sonequita. Aconteceu a mesma coisa na fita. Gente, eu não gostei desse roxo. Se eu até lá achar um roxo mais parecido com o do papel, eu vou comprar, tá? Até porque esse roxo aqui é fita de 15 milímetros. Então o laço ficou bem diferente, tá? E tenho a última no vermelho, que está sem scrap, porque seria do Octopus. E como eu já comentei anteriormente, a Kika não me mandou Octopus. Mandou 2 modelinhos de Lola e não mandou Octopus. Então eu preciso fazer o scrap pra colocar aqui, tá? Então, são 6. Ó, vou mostrar de 2 em 2, tá? Essa seria Octopus e Pocoyo, L e Lola. E por último, Pato e Sonequita. Tá bom? Então, são 6 dessas. Deixa eu colocar pra cá pra não amassar. No final eu coloco a foto de como ficou a caixa, tá? Aí eu tenho aquela caixinha encaixe. Eu fiz 6 também. Ela tem um lacinho aqui em cima. Esse é a mesma coisa. Esse laço aqui grande, depois eu recorto, deixo pequenininho. Ficou um laço e ficou... Deixa eu ver essa pra frente, né? Ficou o laço e ficou a caixinha com o personagem. Eu fiz 6, só que eu fiz todas na mesma cor. Então, todas elas são amarelas. Ok? Então, eu não preciso mostrar pra vocês todas, porque eu só tenho essas duas opções. Fiz também a sacolinha, que está sem laço. Eu tô tentando achar um jeito de colar um laço desse, que os lacinhos vão ser amarelos, tá? Então, de colar um lacinho desse aqui. Só que pra eu colar agora não ficaria legal, porque eu estragaria.
Então, falta só pôr o laço tá dentro de cada uma delas, já tá pronto. Ela ficou assim, com o scrap em 2 camadas, verde e azul, e o Pocoyo, tá? Como eu falei, ela é bem pequenininha, a gente tava pensando em usar ela pra fazer a lembrancinha das crianças, não vai rolar. Ela é quase do tamanho da minha mão, ó. Então, ela ficou com 13 centímetros de altura por 10,5. Não rola fazer isso aqui pra lembrancinha, tá? Ela é bem fininha. E aqui ela ficou com 3 centímetros, tá? Delas eu fiz todas em azul, com os scraps iguais. Eu não mudei os scraps. Aí eu tenho também uma caixa que eu falava pontuda pra ela, que no final eu acabei tirando a ponta. E ela ficou assim. É a mesma coisa, tá, gente? Então, isso aqui depois eu tiro. É só pra eu conseguir abrir depois. Essas daqui eu coloquei o nome Samuel, só que eu não tenho mais esse nome. Então, eu ainda não decidi se eu vou imprimir, recortar e colar em todas as caixinhas, ou se eu vou deixar ela somente assim, tá? Depois eu tenho que arrumar esse scrap. Todas elas são roxas, com a L e o mesmo tipo de scrap, tá? Essa aqui ela ficou bem grandinha embaixo, ela é um quadrado, ela ficou com 8 por 8 exatamente. E ela tem 6,5 centímetros de largura até aqui. Então, nessa caixinha é uma caixinha que vai caber bastante docinho. Tá? Ah, esqueci de falar, nessa aqui eu pretendo colocar cookies, viu, gente? Então, é quase fechado que vai ser cookies, não vai ser doce nessa. E essa daqui eu ainda não decidi o que eu vou pôr dentro. Tá bom? O que mais? Aí eu participei de um concurso, um mini concurso, viu, gente? Eu vou ter que fazer assim só pra dobrar a caixa. De um mini concurso de caixinhas personalizadas em um grupo de silhuete. Ganharia muito Color Plus, então, nossa, gente, na hora eu me empolguei, porque eu uso muito Color Plus aqui, tá? E aí, o modelinho da caixinha era este. Vou mostrar ele de costas, tá? Ele lembra muito este, mas ele não é igual, tá vendo? Ele é bem diferente do lado. A princípio eu faria 12, só que até tem impressa a caixinha já, só que eu ainda não decidi, tá? Esse aqui eu fiz um scrap diferente, eu utilizei o papel fotográfico. Aí lembra daquele papel cintilante que eu falei pra vocês que eu tinha? Então, eu imprimi ele no... imprimi ele, um círculo com o nome do Samuel escrito. Utilizei um scrap aqui no meio amarelo. Eu acho que esse aqui é o de 5 centímetros, eu não tenho certeza. E no meio coloquei o personagem. O da Sonequita cobriu bem as coisas do meio, tá? Aí, seguindo a cor, eu coloquei a cor da fita. Seguindo a cor do scrap de fora, depois da fita, tá? Esse aqui eu fiz um em cada cor. Então, eu fiz Sonequita e o Octopus, que eu ainda tinha. Ó, gente, esse é o Octopus que eu vou usar na caixinha ali também, tá? Então, ficaram esses dois. Aí, eu fiz Lola e Pato. L e Pocoyo. Ok? Essa caixinha ela é bem grandinha também dentro. Aí não falei das outras, vou falar, tá? Essa aqui ela ficou com 6,5 por 6,5. A altura dela, até onde vai coisa, gente, é de 9,5 centímetros, tá? Porque aqui onde fecha eu não contei. Então, ela ficou com 6,5, 6,5 por 9,5. Essa daqui minha ficou com 5 por 6. E na altura ficou com 8. Contando até onde vai doces, tá? Aí, por fim, depois de tudo isso, eu fiz a caixinha para porta-pirulito. Eu fiz ela para um pirulito só, tá? Eu decidi, eu tinha feito... Gente, eu tô olhando pro lado pra ver as coisas, mas eu acabo falando com vocês, desculpem. Eu tinha feito no vídeo de caixinha somente na cor azul e verde. E eu decidi agora montar... Eu decidi fazer em todas as cores,
tá? Então, ficou o verde, que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu ainda não coloquei nada, porque eu não decidi com o que eu vou. Eu tô pensando em colocar o nome do Samuel, talvez somente, ou colocar um personagem e o nome do Samuel pro lado. Eu ainda não decidi como eu vou fazer, então ela tá aqui só ela mesmo, tá? Certinho, então eu fiz porta-bis verde. Fiz no vermelho. Fiz no laranja. No azul. No amarelo. E por último, no roxo. Tá? Eu fiz 13 de cada cor, totalizou 18. Combinado? Então é isso, gente. Eu achei que até ia demorar demais esse vídeo. Nossa, esse vídeo vai ficar bem comprido, vai ficar bem longo, mas não ficou. O que ocupa espaço mesmo são as caixinhas maiores, né? E aí o volume dela fica bem grande. Só que eu tenho quantidades, então lembrando, dessa eu fiz 6. Desta eu fiz 6. 6. 6. 6. E 18, tá? Aí, marmita eu fiz 10, faltam 2 marmitas que ainda não comprei. E por enquanto, os porta-bis eu fiz 6, só que eu vou fazer mais na mesma cor ou em tamanhos diferentes. Tá bom, gente? É isso. Então, essa caixinha agora vai lá pro guarda-roupa do Samuel, vai ficar guardadinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou adiantar que o único molde que eu não vou disponibilizar é esse, porque ele não é meu, tá? E nem o do porta-bis, que também não é meu. Mas vocês encontram facinho vários vídeos e vários moldes de porta-bis por aí. E esse caixinho aqui, ele já é registrado, ele tem um proprietário, então eu não posso divulgar pra vocês, infelizmente, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.